Central está alimentando um ataque especulativo contra o real. Raniele. Exatamente. Hoje ele engrossou mais ainda essas críticas em relação ao presidente Roberto Campos Neto. Disse que ele tem um viés ideológico, ou seja, tem um lado político, e que o presidente do Banco Central deveria servir ao Estado e não a um sistema financeiro. Vamos ver o que ele disse. Acabamos de aprovar a meta de inflação de 3% ainda, vai continuar com 3% e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Ontem, Amadeu, ele disse que o próximo presidente do Banco Central vai olhar o Brasil como ele é e não como o sistema financeiro quer. E o dólar, né, agora já teve alta de 5,68 reais, é o que está sendo cotado no fim da manhã de hoje, né, já superando ali o patamar de janeiro de 2022. É a maior alta que teve. E aí gera-se uma discussão, inclusive agora há pouco a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento aqui no Senado, falou sobre a autonomia do Banco Central. Ela defendeu, mas ela defendeu também um mandato menor, porque é necessário, segundo ela, um diálogo institucional entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, e não interferência. Vamos ver. É saudável a autonomia do Banco Central, mas eu questionei esses 2 anos de um presidente do Banco Central de governos passados. Eu fiz esse questionamento aqui. Acho que 1 ano é mais do que suficiente, que é o tempo de se adequar e passar o bastão. Mas, repito, não é porque isso significa haver interferência do Executivo ou do Legislativo no Banco Central. Isso não é permitido, porque a autonomia do Banco Central está aí, agora era um preceito constitucional, da qual eu, inclusive, comungo, e o governo sabe disso. Mas realmente 2 anos, eu acho que cria esse estresse, cria esse ruído, está mostrando que, de alguma forma, eu posso ter tido razão quando questionei alguns colegas sobre isso. Então a senadora Simone Tebet que votou essa questão e defendeu quando senadora, agora ministra Simone Tebet. E lembrando que agora pela manhã, uma das queixas dos setores ligados a Fernando Haddad e ao próprio presidente Lula contra Roberto Campos é que ele, quando no governo Bolsonaro, ele o Banco Central atuou firmemente para conter a queda do real. Entrava no mercado comprando dólares. E que agora, nessa crise desse ano, o Banco Central lava as mãos. É mais uma crise que alimenta a crise, professor Vila. E o que o Brasil não precisa é de turbulência. Nós precisamos de uma relativa estabilidade, busca de consensos, para enfrentar os nossos problemas. Aí mora uma das principais questões nacionais. Em parte, o presidente tem razão, por exemplo, a questão da taxa de juros. É difícil explicá-la na medida em que nós temos uma balança comercial superavitária, ou seja, o Brasil exporta muito mais do que importa, portanto, tem dólares aqui no Brasil. Segundo, nós temos uma reserva com mais de cerca de 365, aproximadamente, bilhões de dólares. Nós nunca tivemos reservas monetárias dessa magnitude. A inflação caindo muito baixa, 3%, 4%, estima-se. O nível de emprego melhorou e melhorou muito, caiu o desemprego, como há muito tempo não caía. São alguns dos indicadores positivos. Do outro lado, tem a questão do déficit público, que é uma discussão no campo da teoria econômica, porque é uma discussão na Europa, especialmente, de que isso não é a questão fundamental para qualquer governo pensar no déficit público. Aqui no Brasil, essa discussão é pouco desenvolvida. Inclusive, o André Lara Rezende, um dos pais
do Plano Real discute muito, ele não esteve presente nas comemorações, mas discute muito bem essa questão. Então tem isso, esse é um lado da questão. O outro, o presidente fala sobre o presidente do Banco Central, a questão política. Bem, ele veio num jantar, que era um jantar político, e as pessoas dito que ele seria um excelente vice-presidente numa chapa com o Tarcísio. Isso, convenhamos, não é o melhor comportamento de um presidente do Banco Central. Terceiro, ele ficar a todo momento respondendo a falas do presidente da República também não é o melhor comportamento. Agora, é verdade que no governo anterior, quando havia, não um ataque especulativo, que aí já seria exagero, mas quando havia problemas em relação à desvalorização do real, entrava em campo o Banco Central, e agora tem se mantido parado. É estranho, causa estranheza. No fim disso tudo, tem países que o Banco Central é autônomo, tem países que o Banco Central não é autônomo. Eu acho que foi um erro dar autonomia ao Banco Central. Não é que o Banco Central tenha que ser instrumentalizado pelo governo, não é isso. Mas essa autonomia cria essa situação que a ministra Simone Tebet mostrou. Ou seja, você tem um presidente do Banco Central que tem um perfil econômico do governo anterior, e ele fica 2 anos do governo posterior. Isso é um problema. No caso brasileiro, é um problema. Pode ser que em outro país não seja, mas aqui é. Então, e nós estamos assistindo tudo isso agora. O que acontece? Eu estava olhando aqui, a Bolsa caindo, dólar subindo, cria tensão, e é o que nós menos precisamos é disso. E eu, se fosse o presidente, por fim, eu não ficaria falando sempre nesse tema. Eu desviaria, que é isso que é importante, para a pauta positiva. Chega um momento, quando você reforça muita crítica sobre determinada questão, a impressão que dá que você está fazendo essa crítica para justificar algum equívoco que o governo tenha cometido, independente do qual seja. Não, você tem de acentuar a pauta positiva, e tem fatores positivos, eu listei alguns, que poderiam bater nessa tecla e deixar de lado essa questão do Banco Central, porque Roberto Campos Neto vai passar esse segundo semestre inteiro à frente do Banco Central, então todo dia a mesma coisa, e os reflexos são negativos no câmbio e na bolsa. Fechar o assunto, Ranieri, com Fernando Haddad, que promete notícias boas, notícias positivas, como disse aí o professor Vila, na área econômica, e quer uma melhor comunicação do governo com os mercados, uma melhor comunicação econômica. Pois é, Amadeu, o ministro da Fazenda está querendo servir aí como bombeiro para apagar esse fogo entre as falas do presidente e o reflexo no mercado financeiro. Amanhã ele tem uma reunião com o presidente Lula, e a agenda, de acordo com ele, é uma agenda fiscal. Mas essa agenda, coincidentemente ou não, vem logo após essa alta do dólar, e aí especulou por aqui que seria exatamente para tentar conter. Ele negou, disse que quem tem que fazer alguma política nesse sentido é o presidente do Banco Central, mas ele defendeu 2 pontos que estão sendo ali batidos pelo presidente: a autonomia do Banco Central e também perseguição da meta fiscal desse ano, ou seja, cumprir aquilo que o arcabouço fiscal diz, ou seja, meta zero. Vamos ver o que o ministro, agora há pouco, essa fala foi agora há pouco, vamos ver. O melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso, autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal. É isso que vai tranquilizar as pessoas. É uma questão mais de comunicação do que de outra coisa. Amadeu, agora há pouco, inclusive, não estou falando direito de vocês, mas agora há pouco, inclusive, a ministra Simone Tebet também falou sobre essa questão da revisão dos gastos, né, do controle dos gastos, e ela reforçou aquele número de 650 bilhões de reais que o governo soma aí de renúncias fiscais e também benefícios. Ela defendeu que a aposentadoria, sim, deve estar atrelado com o salário mínimo e, inclusive, com os reajustes, mas outros benefícios devem ser revisados. Ok, obrigado, Ranieri Veloso, ao vivo de Brasília. É isso, o Haddad quer, é o interesse dele, né, atuar como bombeiro, fazer o que o professor Vila disse, vamos mostrar as coisas boas também que a gente está fazendo, e deixa esse Campos Neto,
O que tinha, na visão do ministro Haddad, o que tinha que ser dito sobre Campos Neto já foi dito. E só uma pergunta final aqui. Campos Neto hoje, a pergunta para os quatro é de resposta de vestibular, é sim ou não. Campos Neto serve hoje mais ao país ou ao mercado?